On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of Vanuatu for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Cabo Verde to introduce an address by the head of government. Thank you, Madam President. Excellencies, ladies and gentlemen, I have the distinct honor and privilege to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Mr. José Ulisses Correia e Silva, Prime Minister and Head of the Government of the Republic of Cabo Verde, at the General Debate of the 75th Session of the General Assembly of the United Nations. I thank you. Sr. Presidente da Assembleia Geral, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, realizamos o debate geral desta 75ª sessão num contexto marcado pela crise sanitária, económica e social à escala mundial. Gostaria nesta ocasião de enviar uma saudação de amizade e de solidariedade do povo de Cabo Verde a todos os povos das Nações Unidas, lamentando as perdas em vidas humanas ocorridas em consequência da pandemia do coronavírus, e encorajando a busca de resiliência em direção a dias melhores que virão. Constitui já uma tradição de 75 anos realizar anualmente em Nova Iorque o debate geral da UNGA, naquilo que é o encontro do mundo, o encontro mundial dos povos. O debate geral desta 75ª sessão utiliza a plataforma digital para o mesmo encontro do mundo. Fazemos-lo sem o habitual calor dos abraços e apertos de mãos nos corredores, salões e recepções, sem a interação presencial da diplomacia em direto, que é a mais eficaz de todas. Gostaria de endereçar especiais cumprimentos ao Presidente cessante da Assembleia Geral, Professor Tijane Mohamed Band, da Nigéria. Felicito-o por ter exercido com sucesso um mandato onde fez prova de liderança e capacidade de adaptação no contexto difícil da pandemia da Covid-19. Gostaria de dar as boas-vindas ao novo Presidente da Assembleia Geral, Sr. Volkan Bozkır, da Turquia, e augurar sucessos à sua presidência. Gostaria de felicitar o Secretário-Geral António Guterres pela sua liderança incansável. Tem dado a cara e a voz às angústias dos povos nestes momentos de grande incerteza, lutando ao mesmo tempo para construir uma solidariedade global que responda com eficácia aos impactos da pandemia da Covid-19 na vida das pessoas, dos países e do mundo. Sr. Presidente, a pandemia da Covid-19 é uma ameaça global. A humanidade atravessa a maior das ameaças no decurso do último século. O impacto da pandemia tem uma dimensão profundamente humana e humanitária, porque afeta essencialmente a vida das pessoas, a sua saúde, a sua subsistência, o emprego, a inclusão e proteção sociais, a mobilidade, o lazer e a estabilidade psicológica e mental. A pandemia veio agudizar ainda mais a desigualdade entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Poucos países do mundo possuem poupança suficiente para acomodar os custos extraordinários impostos pela crise global provocada pela pandemia da Covid-19 e, ao mesmo tempo, recuperar e relançar a economia. Nos países mais desenvolvidos, como é o caso dos da União Europeia, foi necessário um pacote financeiro de 750 mil milhões de euros para apoiar os Estados-membros. Os estímulos financeiros dos países mais ricos ultrapassam centenas de bilhões de dólares. E a África e os pequenos Estados insulares em desenvolvimento conseguem suportar os custos e a recuperação e o relançamento das suas economias sozinhas? Claro que não. Estamos perante um combate interno de cada país e, ao mesmo tempo, um combate global que exige soluções colaborativas globais. Ninguém ganha com uma África mais empobrecida, com o aumento de crises humanitárias e securitárias. Todos ganham se os países africanos tiverem as condições necessárias para superar a grave crise sanitária, económica e social provocada pela Covid-19 e entrarem numa nova era de transformações estruturais que impactem positivamente as suas economias e os seus índices de desenvolvimento humano. É neste quadro que o acesso equitativo e universal à vacina como um bem público essencial e a iniciativa de perdão da dívida externa devem ser objeto de um pacto de responsabilidade mundial, de modo a não deixar ninguém para trás. Perdão da dívida externa é necessário,
É necessário não só para fazer face à contração económica e aos desequilíbrios macroeconómicos provocados pela crise do coronavírus, mas como um ponto de viragem para impulsionar o desenvolvimento sustentável dos países africanos no quadro de um forte compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Uma abordagem diferenciada deve ser feita aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, CIDs, tendo em conta a sua grande vulnerabilidade aos choques externos, económicos e ambientais e forte dependência do turismo, setor fortemente atingido pela crise da Covid-19. Muitos dos CIDs têm bom desempenho em reformas orientadas para o aumento da resiliência e redução das vulnerabilidades, que precisam de tempo para se robustecerem. Todo esforço não pode ficar em vão. É por isso que faz todo sentido ver com particular atenção para a iniciativa de perdão da dívida externa desta categoria de países e outras iniciativas orientadas para a retoma das economias e o prosseguimento do caminho para o desenvolvimento sustentável. Para os CIDs, a resposta da comunidade internacional não pode e nem deve ser um problema de elegibilidade com base no PIB per capita, mas sim com base na prova do esforço desses países, através de reformas e de progressos conseguidos e previstos para o alcance dos ODS. Em Cabo Verde, a nossa perspectiva é aplicar os recursos libertos do Serviço da Dívida Externa no financiamento da Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável 2030, com prioridade para o desenvolvimento do capital humano, segurança sanitária, habitação social e saúde, transformação digital, transição energética, estratégia de água para a agricultura associada às energias renováveis, economia azul e turismo sustentável. São aceleradores dos ODS para tornar o Cabo Verde um país mais resiliente e menos vulnerável a choques externos, eliminar a pobreza extrema, melhorar o rendimento das famílias e criar oportunidades de emprego decente para os jovens com uma economia muito mais diversificada. São prioridades realizáveis com o encurtar dos ciclos de investimentos públicos, com a atração de investimentos privados nacionais e estrangeiros, com parcerias público-privadas e com parcerias para o desenvolvimento num quadro de estabilidade política e social, baixos riscos reputacionais, bom ambiente de negócios, em suma, num quadro institucional de confiança. Senhor Presidente, hoje, mais uma vez, com a pandemia da Covid-19, fica claro a importância do multilateralismo. Quando as economias se desconectam, quando as fronteiras se fecham, todos perdem. Uns perdem mais do que outros, mas o saldo global é negativo. O potencial devastador das alterações climáticas também não conhece fronteiras. E todos perdem, principalmente as gerações do século XXI e as gerações vindouras. A pobreza, a fome, a insegurança, a instabilidade e a violência extrema, como o terrorismo e a criminalidade organizada, provocam impactos e externalidades que ultrapassam as fronteiras dos países. Vivemos hoje no contexto de uma grave pandemia, mas ela não deve confinar a ambição da Agenda 2030. A iniciativa da década de ação, lançada pelo Secretário-Geral, faz ainda muito mais sentido no momento crítico em que o mundo vive. Calar as armas, acelerar e dar maior urgência à implementação da Agenda 2030 na tripla perspectiva de responder, recuperar e reconstruir melhor. Cabo Verde apoia com a maior das suas forças. O futuro do mundo que queremos está repleto de incertezas, mas, muito provavelmente, respostas poderão ser encontradas dentro das balizas ou dos pilares que sustentam o mandato e são a razão da existência das Nações Unidas. Não vamos inventar um homem novo e um mundo novo no pós-pandemia, mas seguramente podemos construir um mundo muito melhor e sustentável com as mulheres e os homens que vivem neste planeta. Um mundo com mais paz e menos conflitos, com mais segurança total, sem proliferação de armas nucleares, com mais direitos humanos, com mais desenvolvimento sustentável, com mais cooperação em matéria de segurança, de economia, de conhecimento, ciência e tecnologia, com benefícios para todos. As lideranças políticas têm uma responsabilidade acrescida e nenhum país deve ficar para trás no compromisso com milhões de jovens que legitimamente se preocupam com o seu futuro e dos seus filhos e netos que virão. As Nações Unidas que precisamos devem unir as nações
na construção do futuro que queremos. E isso só pode ser conseguido com a reafirmação da importância insubstituível do multilateralismo. 75 anos passados, todos concordam que é necessário reformar a organização, nomeadamente a composição e o funcionamento do Conselho de Segurança, a revitalização da Assembleia Geral, o reforço do Conselho Económico e Social e o alinhamento dos métodos de trabalho entre estes órgãos. A urgência em fazermos essas reformas, tanto em relação à construção da paz, como em relação à promoção do desenvolvimento. Isso depende de nós, dos Estados das Nações Unidas, dos líderes dos povos das Nações Unidas. Muito obrigado. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister and Minister of Reform of the Republic of Cabo Verde for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Madagascar to introduce an address by the head of government.